Claro, nós nos opomos a essa moção por dois motivos, um motivo legal e um motivo constitucional. E eu gostaria de abordar primeiro a questão legal, baseado no princípio geralmente aceito de que, se uma questão constitucional puder ser evitada, você deve se apoiar em fundamentos legais. E o estatuto aqui é o 19.11.50, que, como disse o Sr. Waters, proíbe o uso do seu testemunho em outro processo criminal. Então, estamos preocupados em saber o que é considerado o mesmo caso e o que é outro caso. Às 10h23 nesta audiência, o Sr. Waters, em pé neste púlpito, disse, abre aspas, este é um novo caso. Essa foi a declaração dele em nome do Estado em uma outra petição. Ele disse, abre aspas, este é um novo caso. Agora, para os fins desta petição, isso se torna, novamente, o mesmo caso. A posição da defesa é que um novo julgamento é outro caso, que essa é a conclusão lógica e racional a partir do Estatuto. Isso. O objetivo do Estatuto é proteger a capacidade de um réu de testemunhar em um processo criminal, sem uma renúncia ampla e irrevogável dos seus direitos da Quinta Emenda. O Estado, pelo que posso perceber, adota a posição de que o número da acusação é o que determina se este é outro caso ou nada de substantial aconteceu no caso. E eu gostaria de ressaltar que não há um único caso em que, com um novo julgamento devido a um erro de um agente do Estado, não do Ministério Público, mas certamente de um agente do Estado, que isso constitua uma renúncia irrevogável dos direitos da Quinta Emenda do réu, sabe? Tucker é o caso mais próximo. Como o Sr. Waters admitiu, não se aplica realmente a nova fixação da pena na mesma condenação. Aqui estamos tendo um novo julgamento, e tudo é novo, como o tribunal acabou de analisar com todas aquelas outras moções, é um novo caso. Até mesmo a ordem de proteção precisa ser refeita. Tudo é novo. Todas as pedidos preliminares sobre admissibilidade de provas precisam ser refeitas. A única coisa que é eterna e não pode ser mudada em relação ao julgamento anterior é a decisão de uma testemunha de depor. É isso. Essa renúncia da Quinta Emenda é a única coisa, de acordo com este Estado, que não é renunciada. Para fins do Estatuto, de repente passamos a ser o mesmo caso. E antes de chegar à inconstitucionalidade disso, como Vossa Excelência sabe, nós apresentamos um pedido de rejeição da denúncia logo após esta moção. Foi uma resposta a esta moção. Se o Estado é um argumento de reductio ad absurdum, se realmente vamos assumir a posição de que não é uma questão substantiva, se este é o mesmo caso ou um julgamento de caso diferente, bem, se forem os números da acusação sobre thrift, nós claramente atendemos ao padrão sobre thrift para a rejeição da acusação. Agora, isso é uma perda de tempo do tribunal? Eu diria que sim, porque eles só vão levar ao grande júri a apresentar nova acusação. Sabe, isso é. Mas se vamos dar importância substancial aos números da acusação, aos números arbitrários da acusação, bem, o grande júri, temos depoimentos do primeiro julgamento de que o que foi apresentado ao grande júri provasse que o Estado admitiu, em sua réplica final, serem incompetentes e que a testemunha também admitiu serem incompetentes. Nós temos, se você olhar para aquele pedido muito extenso de sanções, que ainda está pendente, é uma alegação plausível de má conduta. Eu destacaria no caso thrift, a Suprema Corte afirmou explicitamente que não houve má conduta, mas porque havia fundamento plausível para isso, que é o menor ônus possível. Bem, provas fabricadas seriam, é uma alegação plausível de má conduta. Ok, isso é prejudicial. Bem, seria a única prova direta, ligando o acusado ao crime, a única prova forense direta, algo que provaria sua culpa, isso deve ser prejudicial. Então, nós atendemos aos requisitos de thrift, e a acusação deveria ser rejeitada, eles deveriam voltar e apresentar uma nova acusação. Teremos um número de acusação diferente e estaremos de volta aqui com um caso diferente, se essa realmente for a posição deles de que um novo julgamento não é outro caso. E isso é apenas um argumento estatutário. Existe, é claro, um argumento constitucional, e que é o argumento de Harrison, que é o seguinte: porque ele estava testemunhando para responder a provas que foram consideradas inadmissíveis, a renúncia dele à Quinta Emenda não pode ser mantida, sabe? Mantida neste novo julgamento. Quero dizer, essa é a decisão clara de Harrison. Claramente, e em Simmons também, que foi uma audiência de exclusão de provas, nesse caso, alguém testemunhou em uma audiência de exclusão de provas e optou por invocar esse direito garantido pela Quarta Emenda nessa audiência. Você não é obrigado a renunciar a outros direitos constitucionais. A jurisprudência deixou isso muito claro, e Vossa Excelência indicou que fez muitas pesquisas sobre isso.
uma testemunha não pode ser obrigada a abrir mão de seus direitos constitucionais para tratar de provas inadmissíveis. E eu acho que o Waters concorda com isso e que a disputa é se ele estava ou não testemunhando para tratar das provas dos crimes financeiros. Mas como nossa petição de resposta, você sabe, com muitas citações e citações em bloco, isso foi explicitamente preservado. Você sabe, em Harrison era apenas uma inferência. Neste caso, o advogado repetidamente registrou em ata porque ele estava testemunhando. Você sabe, na página 3 da nossa resposta, o senhor Harpullian disse naquela ocasião: deixo bastante claro em ata que nosso conselho sobre prestar depoimento ou não teria sido diferente se as informações sobre crimes financeiros, às quais ele também renovava a objeção, não tivessem sido admitidas apesar da objeção, sabe? E o tribunal decidiu, em resposta a isso, que a objeção foi preservada. Então, aqui estamos. Harrison proibiu isso diretamente, embora eu sugerisse a Vossa Excelência que seria mais fácil decidir com base na lei, porque não há razão para enfrentar uma questão constitucional. Este é outro caso, como já dissemos uma dúzia de vezes ao discutir as moções anteriores. Cara, Obrigado, meritíssimo. alguma resposta. Sr. Waters. Bem brevemente, Meritíssima! primeiramente, só porque acabei de receber isso do consultor jurídico das LED, que houve um calibre 300 blackout que foi usado em Allendale, no entanto, ele foi inserido no IBIS e não houve pistas ou correspondência sobre isso. Então, foi isso que acabei de ser informado. Isso está voltando para isso. Ao pedido anterior. É o anterior em que o blackout foi. E eu vou descobrir mais, mas isso... Disseram que foi usado em outro assassinato, em Allendale ou em algum outro lugar. Você entende isso, Sr. Dorgavio, então? Certo? Sabe, às vezes uma ideia realmente inovadora é pegar o telefone, ligar um para o outro e conversar. Era isso que fazíamos quando éramos mais jovens. Só ligar e perguntar se você tem uma dúvida, e então, se tiver um problema com isso, eu fico mais do que feliz em resolver isso para você. Eu odeio que a gente tenha que fazer isso no tribunal. Eu odeio mesmo. É mais fácil agora. Agora vocês podem mandar um e-mail um para o outro se não quiserem conversar. Vocês podem simplesmente se mandar um e-mail e dizer: oi, você ficou sabendo disso. Eu nunca deixei de atender uma ligação desses cavalheiros, eu adoro conversar com vocês. Sim. Senhor, para mim, Eu atendi. ele atendeu. Então talvez você devesse atender o telefone. Eu acho que é só. Talvez eles precisem começar a fazer testes antidrogas nisso. Mas, falando sério, de verdade, eu nunca questionei a integridade do Sr. Waters. Mas, como resultado deste caso, não posso deixar de questionar a integridade do laboratório da SLED e da própria agência SLED. Eu entendo. Mas veja como foi fácil para ele fazer uma ligação e logo em seguida dar uma resposta para o Sr. Griffin. Então, ok. E a resposta é que a SLED inseriu isso em algum banco de dados e não encontrou nenhuma correspondência. Eles pegaram os estojos de munição do julgamento do Murdoch e compararam com os estojos desse caso, e não foi isso que eu ouvi. Nem foi isso que eu ouvi. E lembre-se agora, se você leu a pedido de sanções, eles enganaram o Sr. Waters sobre o padrão de mancha de sangue por meses. Meses. E você sabe, a SRTA. White perguntou. E a SRTA, White é uma especialista. Esse era o laboratório Sweat. E quando falarmos sobre DNA daqui a pouco, esse é o contexto em que estamos abordando este caso, porque mentiram para nós. O grande júri foi enganado pelo Sweat. Ele foi enganado. Então, eu aprecio o fato de ele ligar e eu fui promotor por um tempo. Mas verifique ao lidar com policiais que tinham a informação... Tenho certeza de que ele ficaria feliz em fazer isso por você. Acho que pessoalmente estive envolvido na acusação de 7 xerifes e vários policiais. Se eu tivesse qualquer prova de que alguém fabricou provas intencionalmente, eu não brinco com isso. Há uma diferença entre o Sr. Hogan, com licença, há uma diferença entre quando há erros ou simples desencontros, e a fabricação intencional. Essa pode ser a caracterização deles, mas não é isso que as provas mostram. E, obviamente, isso será algo que discutiremos mais tarde. Mas, obviamente, vou investigar isso mais a fundo. Mas IBM é o banco de dados onde você coloca armas, meio que como banco de dados de impressões digitais. E então ele te dá resultados se aparecer em outros crimes. Mas ele mostraria se você colocasse as cápsulas ou os kings do conselho? Eu vou descobrir mais e conferir e nós vamos investigar isso. Mas, de novo, não há, pelo que acabei de ouvir do SLED, não há pistas ou indícios sobre aquele calibre 300 blackout usado no tiroteio de Allendale.
Mas eu prometo que vou descobrir, estou preocupado, o que posso fazer. Zé Griffin, é só mandar um e-mail para ele vai verificar isso para você. Com certeza, pode deixar. E olha, se você quiser algum tipo de comprovação, tenho certeza de que ele não vai ter problema em te dar isso. Desde que, de novo, uma ligação entre ele e um agente que tem interesse em manter essa condenação seja suficiente para ele, para nós, não é? Queremos ver se eles enviaram isso. Qual foi o resultado? Existe um resultado por escrito? E o que estou tentando te dizer, Sr. Chaplin? É só perguntar. Acho que ele vai te dar exatamente isso, certo? E ao invés de jogar todas essas perguntas para ele de uma vez, só mande um e-mail para ele. E se você quiser que algo seja verificado, diga para ele, você tem um relatório sobre isso? Eu entendo, você está desconfiado. Eu entendi, mas se ele não souber o que você quer, ele não pode te dar isso. Seremos explícitos. Obrigado, meritíssimo.